eu vou trazer para vocês o que de fato está atrelado ao CONFAS, que publicou hoje, no dia 7/10/2024, o convênio ICMS 109, de 3 de outubro de 2024, que dispõe sobre as remessas interestaduais de bens e mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade. Então, eles falam aqui principalmente sobre o aproveitamento, a apropriação do crédito do ICMS. Então, antes da gente começar a falar sobre essas novidades, é importante a gente entender que a gente tem a ADC 49 para entender, a gente tem a Lei Complementar 204, de 28 de dezembro de 2023, que foi, nesse ano, até tratado, vetado no parágrafo 5º, onde fala sobre a questão do contribuinte ter a opção de passar o débito, aliás, passar o ICMS para a sua filial, ou seja, ter o débito da saída e, consequentemente, essa filial ter o aproveitamento do crédito. Então, tudo isso veio acontecendo e a gente não tinha um convênio ICMS tratando a questão da desobrigatoriedade de fato desse lançamento. Então, alguns estados se posicionaram, obviamente, mas a gente, dentro dessa tratativa, a gente tinha o convênio ICMS 178 e a lei complementar que foi vetada, né, o parágrafo 5º ainda no ano de 2024. E esse parágrafo, ele falava o seguinte, que a alternativa ao disposto 4 do parágrafo 4º deste artigo, por opção do contribuinte, olha lá, isso daqui foi uma pauta para nós, né? Porque é por opção do contribuinte a transferência da mercadoria para o estabelecimento pertencente ao mesmo titular, onde ele poderá se enquadrar sobre o fato gerador do ICMS. Ou seja, pessoal, a DC 49 trabalhou a não incidência do ICMS sobre as operações de transferência entre filiais. Esse é um ponto. Quando essa lei complementar ela foi de fato instituída, tratava dentro do parágrafo 5º a informação de que não era por opção, mas era obrigatório o contribuinte fazer a emissão da nota fiscal eletrônica com um débito para repassar o crédito sobre aproveitamento do crédito. Então, por isso que a gente teve o veto no parágrafo 5º, dizendo que a opção do contribuinte. Nada mudou com o convênio ICMS hoje publicado, tá? Por isso que essa aula é super importante para você. Se você não estudou sobre a ADC 49, se você não estava ciente sobre o convênio 178, é recomendável que vocês voltem para vocês entenderem o que de fato o fisco estava trabalhando a questão dessas operações. Obviamente, eu vou trazer para vocês algumas informações, mas é importante, principalmente vocês que atuam com operações de remessas interestaduais entre filiais, entender o que de fato aconteceu até aqui. Então, o convênio ICMS 109 de 2024 estabelece, assim, para nós, novas normas para remessas interestaduais de bens e mercadorias entre estabelecimento da mesma titularidade, bem como também a transferência de créditos de ICMS nessas operações. Então, a tratativa desse convênio, pelo que eu li aqui, vocês também, eu também recomendo que vocês façam a leitura, até porque o convênio ICMS 109 de 2024, ele não é tão grande e ele está super didático, então é recomendável que vocês façam a leitura. E vocês vão perceber que as grandes alterações estão envolvidas sobre a transferência do crédito de ICMS nessas operações, que vai de encontro sobre o veto da Lei Complementar 204, que eu acabei de pontuar com vocês. Então, o que de fato aconteceu? A gente pode estar considerando como 4 tipos de pilares sobre essa questão de transferência de crédito de ICMS. O direito, ele é assegurado, então está assegurado o direito a transferir o crédito do ICMS entre estabelecimento do mesmo tipo, ou seja, é uma opção do contribuinte ter o débito na saída para repassar o crédito para sua filial, principalmente a filial que tem saída subsequente. Mesmo que a gente não tenha uma operação com incidência do ICMS, está assegurado o direito ao crédito. Esse é o primeiro ponto que vocês precisam entender sobre essa operação.
A responsabilidade do estado de origem também é uma outra informação importante. O estado de origem deve assegurar a diferença positiva entre crédito das operações anteriores e os percentuais aplicados sobre o valor da operação de transferência. Ou seja, após o convênio 9 de 2024, provavelmente a gente vai ter alterações nos nossos regulamentos. Por quê? Convênio ICMS 109 de 2024, ele fala que é a responsabilidade do estado de origem assegurar a diferença positiva entre os créditos. Ou seja, se a gente está falando que não existe uma operação com incidência, o estado tem que assegurar a diferença positiva sobre os créditos das operações que vão ter saídas subsequentes. Mudança na obrigatoriedade. O novo convênio assegura o direito de transferir o crédito do ICMS nas operações de transferência, em vez de torná-lo obrigatório. Olha lá como tem a ver com a Lei Complementar 204 de 2023, que eu acabei de falar para vocês. A Lei Complementar, ela tratava a obrigatoriedade, ou seja, dentro do convênio 178 de 2023, que já está até aqui, ó, porque ele está sendo comparado com o 109, ele foi de fato revogado, porque agora a gente está tratando o 109 de 2024, aonde se dá, não é obrigatório, mas é a opção do contribuinte em repassar esse crédito. Então, o convênio anterior é o convênio ICMS 178 de 2023, aonde tratava a transferência de crédito como obrigatória. E depois do veto da Lei Complementar 204, a gente precisava de um convênio ICMS para trabalhar essa opção do contribuinte. Então, obviamente, os estados vão começar a se posicionar frente a todas essas alterações. A Lei Complementar 204, ela foi vetada, então os estados já começaram a se posicionar perante a ela. Agora o convênio ICMS, eu vou falar uma outra tratativa para vocês também sobre um convênio, que eu recebi até hoje mesmo de uma aluna sobre a dúvida do que os estados podem fazer com esse convênio, mas eu vou falar para vocês, mas fique atento às movimentações dos seus estados.